Agora, olha só esse número. Cresceu em 2.700% aqui em Rondônia o índice de intoxicações por agrotóxicos. Os dados foram divulgados recentemente e comparam dados de 2017 com os de 2016. A área plantada de maracujás é pequena, 1 hectare. Mas é preciso ter muito cuidado com as ameaças provocadas pelas pragas, neste caso, as lagartas e os percevejos. Para isso, seu Francisco precisa usar agrotóxicos. O produtor rural de 74 anos é prevenido, faz o uso do EPI, o equipamento de proteção individual. Tudo para evitar a contaminação com os produtos químicos. Uso ele com segurança porque eu sei usar ele, peguei treinamento, muito treinamento. Dei muita importância ao treinamento, aprendi e quero ensinar aos outros. Já ensinei para muita gente e eu acho que esses que eu ensinei não se deram mal, não. Dados da Agevisa mostram que em Rondônia, no ano passado, foram registradas 82 notificações de sintomas de intoxicação por agrotóxico agrícola. Até parece pouco, mas quando comparados a 2016, é possível notar a diferença. Naquele ano foram registrados apenas 3 casos, aumento de 2.700% em 2017. Os dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação da Agevisa. O que a gente percebe? Muitas intoxicações são por via digestiva, respiratória e ocular, né? E o que a gente atribui isso, então? A falta do uso de equipamentos de proteção individual, é um ponto. A Emater alerta os produtores rurais do estado para a necessidade de seguir as normas de uso do agrotóxico e descarte correto das embalagens do produto. Nossa preocupação ela não vai apenas com a parte ambiental, mas também a parte social. Então, quem está aplicando e de forma que está aplicando. Então, os produtos eles têm uma quantidade adequada e também tem que o produtor, ele quando é orientado, é recomendado o produto adequado para aquela cultura e para o controle daquela doença ou daquela praga. O seu Francisco é considerado exemplo ao manipular os produtos. A preocupação dele começa com a própria saúde, passa pela produção e se estende às pessoas que irão consumir os alimentos produzidos por ele. Porque se eu fazer mal para mim, eu estou fazendo para alguém. Se eu fazer para alguém, eu estou fazendo para mim. Agora a gente vai conversar ao vivo com a repórter Gabriela Cabral, que traz mais orientações sobre este assunto. Gabriela, que tipo de sintomas uma intoxicação por agrotóxicos provoca na gente? Pois é, Gadeira, a gente viu aí que subiu bastante, né, o número de intoxicações por agrotóxicos. E a gente sabe, né, que muitas vezes se deve à questão do manuseio errado, né, falta de equipamento, de proteção. Mas agora a gente vai falar sobre os impactos disso na saúde. A gente está aqui com um especialista nesse assunto, o doutor José Carlos Coutinho. Ele é médico e vai falar para a gente então sobre o efeito que isso traz no organismo, né, para a saúde da pessoa. Como identificar os primeiros sintomas para começar, né, os sintomas que são comuns por intoxicação. Bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade. Bom, infelizmente tem subido bastante aqui na região, uma região de agronegócios, o número de intoxicações crônicas pelos agrotóxicos. As recomendações básicas que já foi dito é o manuseio dos agrotóxicos tem que ser feito com muito cuidado. E também a liberação deles, a compra somente com receitas, as receitas próprias para isso, né? E as consequências disso são muito grandes. Existe a intoxicação aguda, que é mais difícil no caso do agricultor, né? O agrotóxico se torna perigoso também nas tentativas de suicídio, que aí tem aqueles sintomas mais agudos. E os sintomas crônicos, às vezes esses agrotóxicos eles têm uma capacidade de depósito no corpo. Então eles vão manifestar os sintomas alguns anos após o uso, né? E esses sintomas são muito inespecíficos, né? Geralmente cansaço, fraqueza, dores, às vezes dores generalizadas. E a intoxicação aguda já é diferente. Ela envolve principalmente dos carbamatos, que são muito usados, por exemplo, sudorese, quer dizer, a pessoa fica suando demais, mal-estar, vômitos, torpor, e aí essas pessoas devem ser levadas imediatamente ao pronto-socorro.
qualquer pessoa que mexa com agrotóxico, independente às vezes da doença, é recomendável que consulte o médico o mais urgente possível. Agora, existe o risco de morte, inclusive, nesse manuseio, nessa contaminação? Sim, existe. Infelizmente, sim. E existem alguns estudos em que algumas outras doenças podem ser desencadeadas pelos agrotóxicos, inclusive alguns tipos de câncer. Quais são os principais procedimentos que as pessoas devem tomar? Como proceder num caso como esse, né? Suspeitou, procurar um pronto-socorro. Olha, o pronto-socorro ele pode ser quando os sintomas estão muito exacerbados, mas é interessante que a pessoa que mexa com esses produtos anualmente faça uma consulta médica com um médico especialista para que possa detectar se é consequência do uso do produto. Agora são principalmente os agricultores, né, que são afetados por esse problema, mas o consumidor final, né, que adquire o produto agrícola, existe um risco para ele também? Sim, se ele manuseia o produto inadequadamente, sem máscara, sem luvas, ele pode ser afetado pelo produto, sim. E, além disso, quais são as outras recomendações para os agricultores, né, além de usar equipamento de proteção? Bom, seria saber usar o produto, né? Quer dizer, existe uma especificação do próprio fabricante de como esse produto deve ser usado, a quantidade que deve ser usada. Ele não pode simplesmente ser colocado numa bomba e ser, vamos dizer, disseminado assim de uma maneira indiscriminada. Ele tem que usar as dosagens certas, o tempo certo de uso do produto e o tempo de exposição ao produto. Ok, então muito obrigada pelos esclarecimentos, né, pela entrevista. Pois é, Gadelha, então tá aí essas informações, essas dicas, né? Quem manuseia agrotóxico, né, requer sim muito cuidado, redobrado, tem regras para isso. Também é preciso que as pessoas que apresentem algum sintoma com relação à intoxicação procure de forma urgente, né, um médico para saber se existe sim essa intoxicação, porque tem aí o tratamento para ser feito. E aí a gente fica aí acompanhando, esperando que esses números não aumentem ainda mais. A gente mostrou aí 2.700% de aumento. É um número muito alto, né, Gadelha? Muito preocupante esse dado, Gabriela. Obrigado por suas informações. A gente agradece também ao médico pela entrevista. Agora veja as informações do calendário agrícola de hoje. Curso de corte e costura de 26 a 30 de março, das 8 da manhã até às 4 horas da tarde, na Associação Agrinova, no distrito de Novo Plano, em Chupinguaia.